Um pouco de como é que o mundo tá se posicionando, por exemplo, o futuro do trabalho, né? Nunca se discutiu tanto sobre bem-estar no trabalho como se discute agora. Nos últimos 3 anos, você tem mais pesquisa do que nos últimos 10 anos foi feito. E os caras chegaram a uma série de conclusões interessantes sobre isso. Então, por exemplo, home office é uma coisa que é boa para o sênior. O cara que é sênior demonstra um nível de concentração e entrega de atividade maior do que ele estaria no escritório. Mas o júnior não, porque o júnior precisa do exemplo. O júnior precisa estar do teu lado, ele precisa ver. Outra coisa que eles identificaram você tem uma... Porque, assim, o ser humano, assim, a linguagem ela não é só falada nem escrita. Você tem a comunicação não verbal. Quando você está atrás do computador, você perde isso. Verdade. E eles estimaram lá quanto você perde desse negócio. Assim, você só consegue enxergar... aí tem até uma figurinha... Tipo, a casa tá toda zoada, mas o quadrinho aqui atrás tá bonitinho. E aquela pessoa tá em stress, tá lá ferrada, mas tudo zoado. Tem esse ponto que é bem interessante, e eu li um estudo também muito parecido, que eles falavam sobre o poder da conexão que tem quando você está no escritório. Por exemplo, o clique que tem quando você vê que as pessoas estão concentradas e tem a pegada de, cara, estou concentrado. O clique que você tem quando você vê a movimentação para a galera ir almoçar, por exemplo. Então, esse sentimento no cérebro que ativa de fato uma chave, quando você está em casa, em que você tem distrações, é natural, você tem mais complexidade em se concentrar. Por isso que eu vejo que, de fato, assim, o sênior é o cara que vai conseguir entregar aquilo porque ele não depende de ninguém, ele consegue fazer aquela execução. Tem o costume também de... Tem o costume, ele de fato executa aquilo por si só, mas é nessa linha mesmo. A pessoa que ela é mais júnior, ela depende de uma conexão. Sim. Não vou dizer o tempo todo, mas ela depende de alguém para direcionar o trabalho e para tirar dúvida. E que quando você tá num ambiente de trabalho, cara, porra, cutuca o cara, né? Agora, você falou, você pode falar, você pode não sei o quê, você manda um chat, vai no assíncrono, e aí você perde... Aí você perde... Eu queria ver aqui na opinião de vocês, né? Queria polemizar um pouco. Cara, é super interessante, né? Ver que tem números, tem pessoas estudando isso pra ver o que... seriamente isso, Isso é muito legal, né? Pô, pra gente tentar trazer mais produtividade pro nosso dia a dia e melhorar a performance como um todo, né? Mas, na opinião de vocês, essa questão do home office e do presencial, né? O Rafa já falou aqui sobre as questões que são importantes no presencial. A gente carece hoje de ferramentas no home office? Ou quer dizer que, cara, o presencial, ele na opinião de vocês, né? O presencial, ele é, de fato, imprescindível? Eu não acho que é só ferramenta, tá? Acho que ferramenta é importante, mas tem a questão que o Rafa falou, por exemplo, do seu ambiente de estresse que você pode estar em casa, que isso impacta independente da ferramenta. Sei lá, você tem um baita fone anti-ruído que tampa tudo, mas, cara, você tem 3 filhos que estão pequenos. Tá te cutucando, tá? Então, assim, isso. A gente falou sobre isso no primeiro episódio dessa temporada e eu ainda continuo com a opinião, tá? Eu acho que o híbrido é o melhor caminho. Eu não vejo como fugir disso. Os pesquisadores também acham isso. Só que existe uma divisão que é o seguinte, o híbrido é o melhor, só que quem quer crescer na carreira tem que apostar no presencial, porque quem é visto não é lembrado. É isso aí. E essa interação atrás do computador, ela não vai você não vai ser promovido, porque você lembra lá de quando a gente trabalhava na IBM dos Góis? Assim, você não é promovido pelas coisas que você entrega, você é pago para entregar aquele negócio, você é pago. E volta ao começo do nosso papo, porque nós somos relacionais, assim, a gente gosta de relacionamento. Eu lembro quando eu cheguei na empresa grande, cara, meu gestor pegou, terceiro andar aqui, esse andar aqui é o comercial, pô, e aí fulano, ciclano, esse aqui é o Rafael, tal. Quarto andar é operações, não sei, pô, esse aqui precisar de ajuda e tal. Então você tem uma conexão direta que para quem tá chegando na empresa num home office, por exemplo,
Você pega uma empresa de 1.000 pessoas, difícil, cara, você vai ver a pessoa no all hands e você falar, porra, aquela pessoa ali. Então você não vai ter a conexão de saber o que a pessoa faz. É muito difícil isso. Eu pego a iBlue antes da pandemia, né? Então, assim, a gente conhecia todos os funcionários, Rio e São Paulo, a gente tinha funcionários em São Paulo, porque eles eram presenciais. Todos os funcionários, todos, por nome, eu sabia quem eram os caras. Eu, a Rita, a gente era bem menor naquela época. E todo mundo sabia conviver dentro do escritório. O que é conviver no escritório? Eu que sabia as regras de mandar e-mail, eu que sabia como se vestir. Assim, parece bobo que eu tô falando, mas assim, existe uma etiqueta. Não existe. Essa coisa de senso comum não existe. Exatamente. Bom senso não existe. Bom senso não existe. Tem que estabelecer regras. Pois é. E aí, quando a gente partiu pro home office, que primeiro foi todo mundo, né? A gente, lá em abril, quando tivemos que fechar a empresa, fechar o escritório e ir para casa foi complicado, cara, assim, foi um choque. Eu e o Zé fomos os últimos. Eu falei, Zé, se a gente não for, cara, se alguém ficar doente, vai dar ruim pra gente. 2 semaninhas só. Não foi assim, foi nossa. Não, vai ser só assim. Eu também achei. 2 semaninhas, um mês no máximo, tá tudo de volta. Faria Lima vazia e a gente indo trabalhar lá. Cara, mas você sabe que eu voltei pro escritório 3 meses depois, né? Quando o governo falou, pode abrir o escritório, eu abri o escritório e fui pro escritório. E aí, no primeiro mês, não tinha restaurante para comer no centro da cidade. Imagina. E aí, cara, mas enfim, mas o que eu queria falar sobre essa questão? Tem gente que eu contratei, demiti, e o cara nunca pisou no escritório da empresa. Assim, o cara nunca foi na iBlue, o cara não sabe. E assim como eu tenho gente de outros estados que nunca foram na iBlue, e a gente está querendo fazer um roadshow, a gente quer fazer, tipo, já que as pessoas vão ver no escritório, a gente vai nas pessoas. Então a gente quer fazer tipo uma caravana ao Silvio Santos. E aí a gente vai, tipo, a gente tem muito funcionário em Pernambuco. Então a gente vai lá, senta com os caras, passa 2, 3 dias para poder conhecer as pessoas. Porque a gente fez um summit, assim. Juntou todo mundo num hotel. Pois é, problema. Lotou o hotel, né? Eu vi a foto. Esse lance do 100% home office, que foi a pergunta que você falou, cara, como é que você cria uma conexão com... Porque, o Rafael falou, somos relacionais. O relacionamento pesa muito nas nossas escolhas. Como é que eu me identifico com a empresa? Porque o que é a empresa? A empresa é o conjunto de 5, 6 pessoas que você conhece, que você trabalha diariamente. Tem aquela regra do círculo de confiança, né? Que é o que determina essa coisa da construção, inclusive do modelo da Squad, né? O modelo de Squad é muito baseado nisso. Você já ouviu falar nisso, né? Tem uma regra que fala sobre o círculo de confiança, em que você... Na real, essa coisa de você criar um time com 8 pessoas tem a ver com... Confiança. Com confiança, ou seja... Até 8 pessoas é o limite em que você consegue construir uma relação chamada de relação de confiança profunda. Essas pessoas são as pessoas que você tem confrontação, já tem confrontação superada, que você tem uma relação de confiança plena ao ponto de você fazer o seu trabalho, saber que eles vão fazer o deles e é um time perfeito. Aí, de 15, se não me engano, de 8 a 15, não é isso? Aí você tem uma tribo, que é chamada de confiança... tem um modelo lá, que se não me engano, de confiança... Eu não me lembro o nome agora. Não lembro os nomes também. Vamos lembrar agora. Mas aí você vai tendo camadas de confiança até você ter a tribo, você vai tendo os chapters, até você chegar na cidade. O chapter não, porque o chapter até você chegar no... Ele pega um conjunto de tribos, né? Ele pega um conjunto de tribos, né? Que você vai tendo um conjunto de tribos, etc. Até ter a BL lá, o Business Unit. Isso. E aí você vê que esse agrupamento é sempre dentro do limite do círculo de confiança. Então você vai sempre recortando a tua estrutura, modelando ela orientada ao círculo de confiança. Isso porque isso reflete muito assim, até 150 pessoas é o que você vai se lembrar. Você não vai se lembrar de 150 ruas, você não vai se lembrar de 150 nomes, você não vai se lembrar... Ele não vai ter uma relação de confiança mínima com 150 pessoas. Você não vai ter isso. Então, você precisa ter essa construção. Aí por isso você cria unidades e times menores para você construir unidades de
Por de isso, relacionamento. Por isso que a empresa ela é departamentalizada. Assim, também tem muito a ver como... e a teoria geral da administração, como as coisas se relacionam dentro da empresa.